O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Raro escândalo de corrupção no Uruguai coloca presidente contra as cordas. Essa manchete está na coluna de Silvia Colombo, na Folha de São Paulo, e é com ela que a gente fala agora direto de Buenos Aires. Tudo bom, Silvia? Tudo bom, Matias? Tudo bom, Felipe? Aqui estamos na última semana, né? Por fim, vamos colocar um fim no mistério, né? Não um fim na tragédia, mas um fim no mistério, que é a eleição argentina. Porém, enquanto isso, no nosso paísito, aqui do lado, começam a acontecer coisas que eu chamei de quase inéditas, tal, né? Aí eu queria ouvir a sua impressão ao respeito, né? Porque está sendo tratado pela mídia uruguaia como algo realmente muito sério e muito inédito, um caso de corrupção que o Uruguai nunca viu. O que aconteceu basicamente? Existe um sujeito chamado Sebastião Marcet, que eu acho que nós já comentamos sobre ele no programa, né? Que inclusive estava na Bolívia, né? Enfim. Estava na Bolívia, era jogador de futebol, mas no fundo isso era uma fachada, porque ele era um elo do PCC com traficantes locais, enfim. Tipo, gente fina, nacionalidade uruguaia, e fugindo da perseguição no Uruguai, policial no Uruguai, ele consegue um passaporte à la Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e some para a Arábia Saudita, onde ele chega e é detido por conta da documentação ilegal. Então o cara está ali, esse nobre cidadão uruguaio está ali, pede ajuda do seu país e não se sabe como esse caso vai parar ali na alta cúpula da chancelaria, das autoridades que lidam com passaportes, Ministério do Interior e etc. E se consegue para o Marcet um passaporte express, para ele retornar rapidamente ao país, passando por cima da norma, passando por cima de toda a espera que cidadãos comuns devem esperar. E a revista Búsqueda lançou uns áudios entre o Fernando Bustillo, que era então chanceler, um sujeito de muito prestígio, até dentro do Mercosul, é super respeitado, tinha bom trânsito entre Brasil e Argentina. Esse cara aparece num áudio com uma assessora dele, falando coisas assim bastante chulas, no sentido, olha, precisamos resolver esse caso aqui, precisamos dar la vuelta, né? É uma maneira de dizer, precisamos dar um jeitinho disso aqui não vir a público. E a assessora, em algum momento, pensou, isso aqui vai ficar ruim para mim, começou a gravar as coisas e divulgou o caso. Eu sei que hoje a gente tem 3 ministros que já caíram e Lacage Pou aí com mais um escândalo, né, nas costas. Isso porque, né? Isso porque também já é o segundo escândalo de grandes proporções nesse ano, né, que atinge o Partido Nacional, né, porque a gente repercutiu bastante também o caso do senador Penades, né, e que daí teve envolvimento, né, de setores do Ministério do Interior, né, do qual o Luiz Alberto Weber acabou renunciando também, né, e agora atinge também a chancelaria, né. Então, quem está gostando dessas crises é a Frente Ampla, né, lembrando das eleições presidenciais que ocorrerão no ano que vem. Exatamente. Já começa um clima de eleição com o Lacage Pou vítima pelo menos desses dois casos, né? E eu lembrei nessa coluna que é o último... E só lembrando também que não no Uruguai não tem reeleição, né? Então, assim, o Lacage Pou já está com a popularidade bem baixa, mas isso atinge não só, né, o Partido Nacional, mas até a chamada coalizão colorida, né?
Sim, exatamente. Um dos que está mais vocais aí dentro dessa aliança, que congrega o Partido Colorado, o Partido de Centro, centro-direita, um dos que está mais vocal aí é o partido do Menini Rios, né? Que é um militar e o Cabildo Aberto, né? O Cabildo Aberto, que é tido como uma extrema-direita, mas eu colocaria várias aspas aí, que extrema-direita no Uruguai também é outra coisa que está para ser vista, né? Embora tenhamos tido ditadura e tudo, ainda não se entrou nessa onda, né? Meu único comentário sobre o Uruguai para os nossos ouvintes, nós temos um grupo de WhatsApp, nós três, e a semana passada foi só Uruguai, tá? No grupo de WhatsApp, e é meu único comentário, porque de resto deixo obviamente com vocês. E hoje também, né, a Silvia compartilhou conosco nesse grupo citado pelo Felipe, outro assunto do Uruguai. Pois é, que acabou falecendo o Danilo Astori, né, ex-vice-presidente do país, né, ele que concorreu na chapa junto ao Pepe Mujica, um quadro importante para a Frente Ampla. Sim, e eu estava lendo aqui algumas reações, o Mujica deu uma bastante emotiva, dizendo que ele tinha combinado uma conversa com a Astori para os próximos dias, porque ele estava com uma coisa atragantada ali para dizer para ele, porque ele não pôde apoiá-lo para a presidência em 2014, porque o grupo dele no partido tinha um compromisso diferente, enfim, ele disse que estava com isso para falar para ele, ia falar esses dias e não deu para falar. Enfim, reações aí bastante emotivas no Uruguai. Mas o Felipe está certo e existem outros países no mundo. Não, mas não foi uma reclamação que eu fiz. É porque realmente a única coisa que eu posso dizer para os nossos ouvintes é isso. É que nós temos esse grupo e tem dois apaixonados pelo Uruguai nesse grupo. É isso, não foi uma crítica. Bem, agora a gente cruza ali a fronteira da paz, Santana do Livramento e Rivera. Vamos falar aqui de uma notícia relacionada à política externa do Brasil, já que foi recriada a Comissão Nacional para a Difusão e Implementação do Direito Internacional Humanitário na última segunda-feira, dia 6. E aproveito aqui e faço, né, a divulgação da entrevista, né, que o Felipe fez com o nosso amigo Jeff Nascimento sobre justamente o direito internacional humanitário. Exatamente, teve essa conversa e a ideia, né, é recriar a Comissão Nacional de Difusão e Implementação do Direito Internacional Humanitário, que vai juntar tanto o Itamaraty quanto com outras instituições, como o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para os preparativos para o 75º aniversário das Convenções de Genebra em 2024. Tá? No caso, as convenções de 1949, né, que teve os protocolos adicionais depois. A gente depois vai falar mais um pouquinho de Brasil, né, mas essa notícia aqui ela é pertinente às instituições brasileiras apenas. E agora uma notícia também relacionada ao Brasil, só que na Bolívia, já que o ministro de governo Eduardo del Castillo, hoje mesmo, né, sexta-feira, dia 10, veio em suas redes sociais, né, declarando que foi preso um peligrosíssimo criminal brasileiro e um dos líderes do Comando Vermelho, né? Então, abrindo aspas para o Castillo, se informa ao povo boliviano e brasileiro uma grande notícia para a segurança de ambos os países. Foi entregue às autoridades brasileiras Jesuílson Pereira Gomes, um perigosíssimo criminoso e um dos líderes do Comando Vermelho, né? Ele que passou por diversas cidades bolivianas nas últimas semanas e acabou sendo detido pelas autoridades do país vizinho. Agora a gente vai para a Argentina, vamos novamente conversar com a Silvia para falar, né, sobre as pesquisas de cara ao segundo turno que será realizado daqui a 2 domingos, no dia 19 de novembro. Exatamente. Essa que eu enviei para vocês um pouco mais cedo e que dá uma distância muito pequena aí a favor do Milei. As pesquisas agora estão dando
diferentemente do primeiro turno, em que apareciam algumas com Massa na frente, agora são poucas as que aparecem o Massa na frente. Embora, lembrando, novamente, como já mencionei antes, que as principais pesquisas, os principais institutos de pesquisa estão se arriscando muito pouco em publicar seus dados nessa eleição, justamente porque tudo leva a crer que o resultado vai ser muito apertado, né? Essa que eu mandei para vocês tem praticamente um impacto técnico, né? 3 pontos. E uma outra que a Atlas Intel lançou essa semana, que dá 4 pontos de vantagem para o Milei. A grande dúvida aí que os analistas de pesquisa e mesmo as pessoas que trabalham nesses institutos estão marcando é a grande quantidade de possibilidade de votos em branco, de gente que responde não voto nenhum dos dois, não voto, não, nenhum dos dois me representa, eu não voto, e os indecisos, né, que ainda agora são uma porcentagem menor, eram 11 milhões, agora são cerca de 6 milhões, mas anyway, esses indecisos parecem não votar em ninguém, não votar por alguém, né? Enfim, a gente precisa ver aí qual vai ser o efeito do anúncio, atrapalhado anúncio da Patrícia Bullrich no voto do Milei, para ver se isso vai ser o fiel da balança ou não. A gente estava comentando também, né, antes da gravação, de que a Miriam Bregman não declarou apoio a nenhum candidato, né, o que costuma ser, né, a posição dos trotskistas, né, nos pleitos argentinos. Porém, vários quadros, né, da União Cívica Radical vieram a público declarar o voto no Sérgio Massa, né? Então tem aí essas movimentações desde a última edição que a gente gravou com a Silvia. Outra notícia vinda da Argentina, e aí pedi para a Silvia comentar como foi a repercussão, né, aí na Argentina dessa notícia, se foi grande, enfim, se pode respingar no candidato, mas foi preso, né, no último dia 2 de novembro, pela Polícia Federal Argentina, o Ivo Rosnica, que é conhecido como El Croata, né, nome digno de filme com Darín. Dirigido pelo Guy Ritchie, né? Que é o popular doleiro, né? Foram apreendidos cofres do doleiro, foi apreendido dinheiro em espécie, enfim. E por que isso pode ter alguma ligação com a campanha presidencial? Porque esse doleiro, ele é uma pessoa próxima do Alberto Benegas Lynch, que é um economista que é tido como um dos principais assessores dessa área do candidato Javier Milei, né? Segundo a Polícia Federal Argentina, era uma investigação que já durava 5 anos, tá? Que começou a partir a investigação de uma suposta lavagem de dinheiro ligada ao cartel de Sinaloa, né, o cartel mexicano do El Chapo, né, e a prisão veio por ordem de um juiz federal chamado Federico Villena, que é de Lomas de Zamora. E Silvia, como foi a repercussão dessa prisão aí na Argentina? Se foi grande, se não foi, se pode respingar no Milei? Olha, a dúvida é justamente até que ponto isso chega no Milei de alguma forma, né? Se chega por meio de ajuda de campanha ou outra coisa, né? Porque o Milei sempre é descrito como uma pessoa que não é de grande fortuna, né? Nunca foi, sempre viveu em bairros de classe média, enfim, o pai motorista de ônibus, acabou crescendo na vida, mas nunca saiu muito disso. Porém, este Benegas Lynch, que é aquela figura da qual eu já falei quando eu contei aqui como foi o encerramento de campanha do Milei, que apareceu assim de um modo muito soturno, muito misterioso, pregando ali o fim das relações da Argentina com o Vaticano e reivindicando ali que se repensasse o papel do Ministério das Relações Exteriores, uma vez que hoje em dia tem internet, Skype, WhatsApp, não precisa nada de serviço diplomático.
esse tipo de figura esquisita que é Venegas Lynch. Mas, de fato, intelectualmente, ele é o autor dos livros que são os livros de cabeceira do Milei, e é um dos padrinhos. Mas eu não diria nem que é um padrinho econômico. O padrinho econômico do Milei é o Eduardo Eurnequian do Aeroportos Argentinos. Então, eu esperaria um pouco para ver até que ponto esse doleiro tem a ver com o Milei. Agora, eu não me espantaria que houvesse um doleiro ligado ao Massa, um mileiro ligado a Patrícia Bullrich e etc., porque essa é a Argentina. Você mencionou o camarada dos aeroportos argentinos. Todo ano ele custeia uma delegação de estudantes argentinos de origem armênia para visitar o Memorial do Genocídio lá na Armênia, né? Ele é um dos homens mais... Ele é o homem mais rico da Argentina, né? Ele está entre os homens mais ricos da Argentina. A família Macri é uma das mais ricas também, mas o Eurnequian está entre eles, assim como os acionistas, o Magneto do Clarim, né? São sempre citados entre os 10 mais. Eu não sei qual que é o mais. Assim. E outra notícia aí da Argentina, minha cara Silvia, é que, e aí o Matias obviamente também vai comentar, porque ele também está por dentro, mas filhos, descendentes de militares envolvidos na ditadura argentina, né, inclusive de homens que foram condenados por terem cometido tortura, né, realizaram uma carta aberta, né, pedindo para a população não votar no Milei, né? Dizendo que o Milei tem um objetivo político de aniquilar tudo que ele considera de esquerda, que inclui ali direitos humanos e tudo mais. E essa carta teria sido, inclusive, inspirada tanto pelo plano que o Milei chama o Plano de Segurança Nacional, quanto por declarações da vice dele, né, a deputada Vitória Villarroel, que vocês dois já explicaram aqui no programa. Como é que foi a repercussão disso? Enfim, seus comentários do Matias também. Essa carta teve impacto, obviamente, pelo nome das pessoas envolvidas, e há outras cartas, né, a carta de artistas, e eu não sei se vocês viram um videoclipe maravilhoso, cheio de indiretas contra o Milei, produzido pelo Inca, com uma montagem de filmes argentinos históricos, assim, que para quem é argentinófilo é de tirar lágrimas dos olhos, assim. Então a gente está vendo uma movimentação, sim, dos intelectuais, pelo menos dos progressistas, dos cineastas e dos artistas em geral, a favor de um voto pelo Massa, né? E uma última coisa, Silvia, você que perita em Argentina, além de residir, viralizou aqui no Brasil essa semana a entrevista do Milei a um camarada que você, né, postou e vai explicar melhor, um camarada chamado Jaime Bailey. Todo mundo tá falando que era o Datena Emo da Argentina, ou então que existiria um compromisso entre os argentinos de usar cabelos de bandas britânicas dos anos 70, mas o Datena Emo, ele não é argentino, ele é peruano. Eu me excedi um pouco na minha resposta, porque o que estava me incomodando as piadinhas todas, tudo bem, do cabelo do Guga Chakra, ou o cabelo de não sei quem, tudo bem, mas quando estavam dizendo ali, o entrevistador argentino, gente, Jaime Bailey é uma das maiores personalidades do mundo intelectual e do mundo da televisão peruanas. E às vezes quando me dá umas coisas assim, é da minha personalidade um pouco doentia com a América Latina. Como assim vocês não sabem de quem vocês estão falando, né? E até fiz esse tweet que era uma resposta pro Guga, que estava comentando a piada. Estava tudo no universo da piada. E eu falei, tá tudo bem com a piada, mas o Jaime Bailey é peruano. E ele é conhecido justamente por ser um intelectual de direita. Ele mora em Miami, ele faz desde Miami entrevistas com presidentes latino-americanos, figuras das artes. Ele é um cara muito conhecido no ambiente hispano-americano, autor de livros e tudo mais. E aí tem um adendozinho que eu conto como um off the record, porque eu não posso revelar a pessoa que me provocou a primeira vez com relação a isso, mas foi um editor de uma publicação brasileira
Eu estava fazendo uma matéria sobre o Milei, aliás, e eu falei, segundo o jornalista peruano Jaime Bailey, Milei, blá, 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 blá. E o editor dessa publicação me escreve dizendo assim, por que é que nós estamos mencionando um intelectual peruano numa matéria sobre a Argentina? E aí eu fiquei muito chateada. Eu falei, o que é isso? É peruanofobia? É latinofobia? Você quer sempre que tenha um intelectual brasileiro que todo mundo conhece, que escreve toda semana nos cadernos de domingo do Brasil, porque senão não serve, sabe? Então, essa foi a razão. Era de noite. Né? Até porque as eleições na Argentina estão repercutindo em todo o continente, né? Existe, né, um olhar cuidadoso para o que está acontecendo na Argentina, porque pode apontar tendências, né, para os demais países da região. Claro, e no fim foi o Jaime Bailey que fez a pergunta, você vai ao Brasil encontrar o Lula? E ele disse que não, ou seja, acabou dando a agenda, pelo menos parte da agenda da semana de notícias no Brasil. Mas enfim, depois não me venha perguntar quem é Jaime Bailey de novo. Bem, agora a gente cruza a Cordilheira dos Andes indo em direção ao Chile, já que o presidente Gabriel Boric, né, depois de condenar Israel em relação a Gaza, ele apresentou, né, suas preocupações ao presidente estadunidense Joseph Biden. E aqui é só um complemento ao que a gente falou anteriormente nessa edição em relação à crise, né, diplomática entre alguns países latino-americanos com Israel, por conta, né, aí, dos ataques que continuam crescendo na faixa de Gaza. Isso, nós tivemos no último dia 2 de novembro o encontro do Boric com o Biden na Casa Branca, tá? E eles conversaram sobre as relações dos dois países como um todo, né? Isso é parte, inclusive, das celebrações dos 200 anos, né, das relações entre os dois países. Eles se tornaram, né, membros fundadores da Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica, que é especialmente entre países da Bacia do Pacífico, né, do Oceano Pacífico. E o Boric comentou sobre a necessidade de um cessar-fogo humanitário em Gaza. E aí, lembrando algo que, né, o Matias já explicou muito bem aqui no programa, a Silvia também já comentou, o Chile é lar da maior comunidade palestina fora dos países árabes no mundo. E ainda nesse aspecto, né, o próprio Gabriel Boric declarou, né, que ele não duvida em nenhum segundo em condenar os atentados terroristas do Hamas, e ele exige a liberação dos reféns, mas também não aceitamos que nos faça escolher por um lado ou pelo outro, né? Nós sempre optamos pela humanidade. Tanto esses atentados do Hamas não têm justificação, como que está fazendo o governo de Benjamin Netanyahu. E também em relação ao Chile, né, nós tivemos a apresentação, né, do novo esboço de Constituição. Né? Recapitulando brevemente, e aí eu vou deixar para você e para a Silvia fazerem os seus comentários, né? Nós tivemos a Constituição do Chile, né? É de 1980, é uma Constituição do período Pinochet, é uma Constituição que, por isso, ela sempre foi muito criticada, por esse vício de origem. Ela foi aprovada num referendo que hoje, né, já se sabe que ele muito provavelmente foi fraudulento. Tá? E em 2019, a população chilena, né, nós tivemos os vários protestos, né, o estalido social, e aí o governo, né, do Piñera, um governo à direita, falou, tá bom, vamos consultar a população se a população quer uma nova Constituição. E aí nós tivemos um plebiscito que falou, queremos uma nova Constituição. Aí tivemos a eleição da Constituinte, uma proposta de Constituição que foi rejeitada no referendo de setembro de 2022. Só que, como a população aprovou
falou, queremos uma nova Constituição, aí tivemos, então, a formação de um novo órgão constituinte, agora num formato misto ali, entre representantes eleitos especificamente para isso e uma comissão formada dentro do Congresso Nacional Chileno, que agora vai apresentar o seu novo esboço, que é um projeto mais à direita do que o projeto que foi rejeitado em setembro de 2022, especialmente em temas como aborto de gestação, temas também sobre o chamado legado privado, né, liberal, economicamente liberal, da Constituição do Pinochet, né, e agora teremos esse projeto indo ao voto, tá? Os partidos governistas e de esquerda já avisaram que vão fazer campanha contra esse projeto, tá? E as pesquisas mostram que, se fosse hoje esse voto, esse novo projeto de Constituição também seria rejeitado, tá? Enfim, Silvia, Matias, por favor, os seus comentários. O pêndulo político do Chile nos últimos anos é realmente vertiginoso, né? Porque em 2019 a gente se lembra das pessoas bravíssimas, enojadíssimas nas ruas, querendo algum outro tipo de transformação, sem sair das ruas por meses praticamente. Depois a gente teve uma eleição para uma Assembleia Constitucional, que foi a única maneira aí de costurar um acordo para que as pessoas saíssem das ruas, junto com o vírus da Covid, que ajudou um pouco, mas enfim, sem querer fazer piadas maldosas, mas foi isso, né? O acordo e a Covid baixaram as manifestações. Depois que a pandemia amenizou um pouco, se fizeram as eleições para essa Assembleia Constituinte, a Assembleia começou a trabalhar, mas aí houve um descompasso, de fato, né? Porque o cronograma inicial era para que o novo presidente eleito, que aí seria o Gabriel Boric, estreasse já com uma nova Constituição. Mas a pandemia atrasou o pleito para escolher os componentes da Constituinte para que a Constituinte pudesse começar a operar. Então, o que acabou acontecendo foi que na primeira votação da primeira Constituição, feita após esse período, ela acabou virando um plebiscito sobre a gestão do Boric, que tinha até então apenas 6 meses de governo, e já vinha muito criticado, porque ele pegou o país numa situação de pós-pandemia, de situação econômica grave, e isso não melhorou com o tempo. Essa Constituinte, a primeira, que foi rejeitada em setembro do ano passado, ela acabou sendo vítima um pouco de uma certa desinformação, uma vez que ela foi muito conectada, muito ligada às pautas chamadas identitárias, né? Parecia que todo o coração da Constituinte era aborto, era casamento igualitário, era, enfim, inclusão dos imigrantes, mais direitos para mais imigrantes virem de todas as partes, e por conta disso a direita puxou o freio e disse não. Agora, uma das coisas mais graves que havia na do Pinochet, que continuará provavelmente nessa, é justamente isso que você falou, Felipe. É a parte liberal, a parte que dá mais facilidades para que o Estado seja o Estado liberal que o Chile sempre foi, né, depois da ditadura. Ou seja, pouca flexibilidade ali para as pensões, pouco dinheiro para que exista uma universidade realmente pública, isso tudo continua, né? E nesse sentido, agora é uma Constituição mais à direita, e quem está querendo rejeitar é justamente a esquerda. Lembrando, fazendo só uma pequena parte, que essa Constituição do Pinochet ela foi alterada pelo Ricardo Lagos, o presidente Ricardo Lagos. Ele assinou 58 alterações nessa Constituição, ou seja, ela tem a mão de um socialista ali que tirou muito o poder do exército. Então já não é uma Constituição tão descabechada nesse sentido, né, tão assustadora. Mas sim, é uma Constituição de direita e que foi levada adiante por uma Assembleia Constituinte comandada pela extrema-direita chilena.
Fica aqui uma recomendação de leitura também da revista The Clinic, publicada no último domingo, dia 5, chamada ¿En qué se parecen y diferencian la Constitución del 80, el borrador que se rechazó y la actual propuesta del Consejo en 8 temas clave. Também saiu uma pesquisa faz 11 dias, né, em relação a intenção de voto, né, pela Activia Research, no qual o contra tem quase o triplo de votos do a favor, né, são 36,7% dos eleitores que rechaçarão a nova proposta, enquanto 12,3% que a aprovarão, né? Então, isso são números preliminares, claro. O plebiscito ocorrerá no domingo, dia 17 de dezembro. Tem mais de um mês aí para os eleitores irem às urnas para decidir, né, pela aprovação ou não desse novo texto. Pois é, os chilenos e seu excelente hábito de fazer eleições na semana do Natal. Gostaria de um dia que alguém me explicasse isso. Bem, do Chile a gente segue na Cordilheira dos Andes, vamos para a Colômbia, no qual tivemos eleições regionais, né, Silvia? Exatamente, no último dia 29, eleições regionais, uma derrota para o Petro, né, uma vez que ele viu a aliança pela qual ele se elegeu, o pacto histórico, perder muitas posições e se fragmentar ainda mais, né? A ideia de famílias políticas que atuavam há muitos anos nas regiões voltaram com muita força, principalmente nos departamentos da costa, nos departamentos mais violentos também, e a perda da capital, Bogotá, né? E igualmente, Bogotá não estava com o Petro, e Bogotá é muito antipetrista, né? Apesar dele ter ganho lá como presidente. E ter sido alcalde também. Pois é, ele foi alcalde, mas justamente aí já havia uma rejeição tão grande, tanto é que ele acabou sendo empichado de alcalde, como alcalde, por conta de uma suposta irregularidade na coleta do lixo. E aí houve uma celeuma sobre essa saída dele, e o Juan Manuel Santos, então presidente, falou, não, ele foi democraticamente eleito, aqui não tem evidências, não foi feito julgamento, ele volta. E ele voltou, e a partir daí o Petro e o Santos têm se apoiado mutuamente, né? Mas Bogotá não é uma capital petrista, né? Tanto que a antecessora desse atual eleito, a Cláudia Lopes, que é do Partido Verde, ela é uma mulher de centro-direita, eu diria, né? Enfim, não é exatamente uma aliada do Petro. Agora, Carlos Galán Sarmiento é filho de uma das figuras mais históricas aí da história recente da Colômbia, Luiz Carlos Galán Sarmiento, fundador do Nuevo Liberalismo e alguém que um dos primeiros a mostrar que o dinheiro do narcotráfico estava entrando com peso na política, e viveu aquela época de assassinatos, né? Assassinatos de ministros, assassinatos de religiosos e o próprio assassinato dele mesmo, né? Durante um comício. Então, Carlos Galán Sarmiento assumindo a alcaldia de Bogotá é simbólico para a história da democracia colombiana. Não vejo isso como um aspecto negativo. Me parece que é a história dando o seu troco, né? Muitos anos depois. E a Cláudia Lopes, né, teve uma reunião com o Galán justamente para discutir a ampliação do metrô de Bogotá, né, que ainda é bastante incipiente, né, são apenas 24 quilômetros construídos, espalhados por 16 estações na capital colombiana, né? Outras vitórias chamativas, né, no pleito, nas principais cidades e departamentos, foram a vitória do Federico Gutiérrez, que havia concorrido com o Petro nas últimas eleições presidenciais. Ele teve mais de 70% dos votos para assumir a alcaldia de Medellín,
enquanto que o governador eleito do departamento de Antioquia, onde está localizada a cidade de Medellín, o Andrés Julián Rendón, disse que paz total é um engano total, indo contra aí, né, justamente os processos de paz, lembrando, né, que tanto o departamento de Antioquia quanto a cidade de Medellín é o principal colégio eleitoral do uribismo, né? Sim, e um dos redutos mais conservadores, né? Os chamados paisas, que são os habitantes aí de Medellín, são muito conservadores do ponto de vista religioso, do ponto de vista dos costumes. E o Fico Gutiérrez já foi prefeito de Medellín em mais de uma ocasião, ele veio daí, né? E agora retorna um pouco a seu ninho político. Enfim, mas é um lugar que também é modelo em muitos casos de combate à corrupção na Colômbia, né? Um lugar que, com suas obras arquitetônicas, urbanísticas, acabou conseguindo combater muito a criminalidade, né? Agora, outro tema aí que eu acho que pegou bastante na semana na Colômbia foi a questão do pai do Lucho Dias. Aí, se vocês quiserem apresentar o Lucho Dias e o que aconteceu com o pai dele, eu confesso que conhecia pouco o jogador. Sim, o Luiz Dias, né, um jogador que surgiu justamente ali na região do Caribe, né, colombiano. Ele, inclusive, foi descoberto num torneio entre selecionados indígenas, né? Ele é ali do departamento de La Guajira, que é o mais setentrional da Colômbia dentro do continente, né? E jogou a Copa América dos Povos Indígenas em 2015, ele que faz parte da etnia Wayuu. Daí partiu, né, pro Júnior Barranquilla, onde acabou tendo uma projeção, né? Foi inclusive derrotado pelo Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana de 2018, onde foi para o Porto, e do Porto foi para o Liverpool, onde atua no momento, né? Inclusive fez o gol de empate, né, no último domingo contra a equipe do Luton Town, no qual acabou sendo apoiado, né, pelos seus companheiros e torcedores, já que o pai e a mãe dele haviam sido sequestrados. A mãe dele foi liberada um pouco depois, né, do ocorrido, e houve muita pressão justamente pela libertação do pai, né, manifestações por todo o mundo, inclusive no próprio departamento, né, no qual os vizinhos foram à rua pedir pela libertação. O governo fez operação, né, com diversos organismos das forças de segurança, mas tivemos um final feliz, né, Silvia? Sim, ele foi libertado justamente numa iniciativa aí dos locais, também com a ajuda da Cruz Vermelha, que estava atuando no local. Então, enfim, ali é Catatumbo, é uma região bastante problemática também, em termos de violência. Então, há uma situação de crise humanitária, então há muitas ONGs atuando ali, e missionários também, teve uma participação da igreja. Foi um retorno bonito, se pode dizer assim, né? E o caso chocou a Colômbia, principalmente por ter atingido o pai de um ídolo nacional, como o Lucho Dias, e também por mostrar que essa negociação com o ELN, como a gente já falou várias vezes, é muito complicada, né? O representante dessa frente que fez esse sequestro, realizou esse sequestro, é contra a negociação de paz, e, portanto, ele fez isso um pouco para demonstrar que ele não quer a paz com o Estado colombiano. E o líder do ELN em geral, Antônio Garcia, que é um alias, né, um codinome, ele soltou um comunicado dizendo que esse tipo de sequestro é um erro. Enfim, o ELN, dentro do acordo de cessar-fogo que está ainda vigente entre Estado colombiano e ELN, eles se propuseram a não fazer nenhum dos dois lados fazer movimentos de ataque, mas sim movimentos de defesa. Só que não está muito bem explicado o que é cada um ali. E o ELN usa sequestros como modo de se financiar. E esta tem sido a resposta dele.
Agora, eles têm, além do pai do Lúcio Dias, que por sorte foi libertado, eles têm 38 pessoas sequestradas. E os negociadores do lado do governo estão começando a mudar de opinião, dizendo não dá para continuar conversando com 38 pessoas sequestradas. Então, está numa espécie de suspense aí o que vai acontecer com a negociação do ELN. E só fazendo um complemento, o sequestro ocorreu justamente um dia antes das eleições regionais, no sábado, dia 28 de outubro. Matias, antes de você passar para o Panamá, só para passar aqui para os nossos ouvintes, né, vocês estão falando das eleições regionais, nós tivemos eleição de 32 governadores, né, e 418 deputados, mais de 1.000 prefeitos, mais de 12 mil vereadores, enfim. Dentre os 32 governadores, tá, e aí acho que os números ilustram o que você e a Silva estavam mencionando, né, o partido que mais elegeu governadores, com 8, foi o Partido de la Unión por la Gente, que é o partido do Juan Manuel Santos, né, um partido à direita, um partido conservador. Depois, com 6, o Partido Liberal, que é o partido historicamente de esquerda, centro-esquerda da Colômbia. Lembrando que o Juan Manuel Santos era do Partido Liberal. E o pacto histórico do Gustavo Petro elegeu apenas 3 governadores. Tá? Dos 32, elegeu apenas 3. Aí temos o Centro Democrático, o Partido Conservador. Centro Democrático, que é a legenda do Álvaro Uribe. Isso, com 4. Aí Aliança Verde, candidatos independentes, enfim. Então, assim, acho que esses números ajudam a ilustrar o que você e a Silva estavam falando. Não, eu só farei uma pequena parte, que eu acho que o partido do Juan Manuel Santos e o Juan Manuel Santos é uma direita bastante progressista, se pode ser assim. Né? É a direita que come com talher. Que come com talher e que respeita os direitos humanos, vai atrás da verdade, da justiça, da reparação, enfim. Apesar dele ter sido ministro lá do Uribe e tudo isso, a gente não esquece. Mas enfim, e é uma direita que se alia com o Petro quando é necessário também. Cabe lembrar que o Juan Manuel Santos, né, na primeira temporada de Xadrez Verbal, a gente destacou bastante o papel dele, né, nos processos de paz, né. A gente segue em Nova Granada ou na Gran Colômbia, vamos para o Panamá, já que a autoridade do Canal do Panamá indicou, né, que pretende cortar de 29 a 25 a passagem diária de navios pela região por conta da seca, né, que tem atingido ali o Istmo. E só como forma de comparação, né, no ano passado passavam em média 39 navios por dia, mas essa cifra foi caindo nos últimos meses. Lembrando, né, que pelo Canal do Panamá passam aproximadamente 6% dos navios do comércio marítimo mundial, né? Então, mais aí um impacto do El Niño no comércio internacional. Do Panamá, a gente vai agora para a Venezuela, já que os Estados Unidos deu um prazo para o país habilitar a candidatura da oposição. Isso, especialmente no caso da Maria Corina Machado, né, que será provavelmente, né, foi eleita para ser a candidata da oposição, e o governo dos Estados Unidos afirmou que a Venezuela tem até o dia 30 de novembro para habilitar a candidatura dela. Por quê? Porque, vamos lembrar, o governo dos Estados Unidos retirou, né, parte das suas sanções contra a Venezuela na premissa do acordo, né, entre o governo e a oposição. E aí o que o governo dos Estados Unidos está falando agora é, olha só, vocês não estão cumprindo o acordo, então se até dia 30 de novembro ela não for reabilitada, nós vamos retomar com as sanções. Tá? Então, em linhas bem gerais, é isso. Bem, a gente segue no Planalto das Guianas, vamos agora para o Suriname, já que na última quarta-feira o presidente do país, o Chandik Persad Santokhi, apresentou, né, o recém-formado Comitê para o Desenvolvimento do Suriname Ocidental Bakuis Bauxite, que irá avaliar as propostas justamente para a extração
desse mineral, no qual o país tem um potencial de exploração de mais de 320 milhões de toneladas, principalmente nessa região do país, ao oeste, ali próximo da fronteira com a Guiana. Lembrando, né, que o Suriname, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos maiores fornecedores desse minério no esforço de guerra, né? Então, é mais uma tentativa aí do país de explorar uma das suas principais commodities. A gente agora segue na bacia do Pacífico, vamos para Cuba, né? Já que tivemos a tradicional votação, né, pela resolução pelo fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos à ilha, que é uma votação simbólica, né? E todo ano os Estados Unidos e alguns aliados votam contra ou se abstêm, né? Nessa ocasião tivemos 187 votos a favor, 2 contra e uma abstenção, Felipe. Quais são os 2 votos contra e essa abstenção? Pois é, os votos contrários foram de Estados Unidos e de Israel, e a abstenção foi da Ucrânia. No caso, Israel e Ucrânia votaram contra porque hoje a segurança, no caso da Ucrânia, talvez, não vou dizer existência, né, mas... político, né? São 2 países que dependem dos Estados Unidos para sua segurança, votaram do lado dos Estados Unidos. Então, isso é sempre interessante porque, assim, o assunto Cuba, a gente sempre comenta aqui, o assunto Cuba é um assunto muito passional na política brasileira, né? Ele é um grande espantalho desde os anos 60, tanto à esquerda quanto à direita. E aí, quando se fala do embargo de Cuba, né, do bloqueio contra Cuba, você sempre tem... não, mas o bloqueio não influencia tanto assim. Não, já influencia muito, porque se uma empresa faz negócios com Cuba, os Estados Unidos podem impor sanções contra essa empresa, né? E, vejam, toda a União Europeia votou a favor, né? O Reino Unido votou a favor. No caso da União Europeia, né, um dos países mais interessados no fim do bloqueio é a Espanha, porque a Espanha, inclusive, perdoou a dívida cubana, de apropriações, inclusive, e as empresas hoteleiras espanholas já investem em Cuba, querem investir ainda mais em Cuba. Todos os países latino-americanos votaram, incluindo os países com governos à direita, como o governo Lacalle Pou no Uruguai, o governo Santiago no Paraguai. Então, assim, você ser contra o bloqueio de Cuba hoje no cenário internacional é uma posição virtualmente unânime, né? Novamente, apenas 3 países não se manifestaram a favor. A história da Ucrânia fica muito claro que não é o Zelensky que não quer que termine o bloqueio cubano. Ele justamente está sendo vítima de uma guerra, mas sim que ele precisa votar junto com os Estados Unidos, né? É assim que eu interpreto, né? No caso, ele nem votou, né? Ele só não quis arrumar para a cabeça, né? Foi Israel que acabou votando junto com o seu principal aliado. Só para relembrar aqui, segundo um relatório de uma das agências da ONU, publicado em maio de 2018, entre 1962 e 2018, o embargo custou à economia cubana cerca de 120 bilhões de dólares em valores atuais. Isso é mais do que o PIB cubano, tá? Ou seja, todo o dinheiro, toda a riqueza que Cuba produz em um ano foi impedida de ser colocada no país. E sem pensar também na questão de crescimento, né? Porque você cresce 2% ao ano, 2% ao ano, depois um ano 5%, enfim. Então, mas a estimativa em valores de 2018 de 1962 a 2018 é de cerca de 120 bilhões de dólares, tá? Que aí é muita grana sobre qualquer parâmetro. E Cuba está naqueles momentos de crise, talvez até bem mais graves do que do período especial, né, com um fluxo enorme de imigrantes atravessando o Estreito de Darién, fugindo pela Nicarágua, fugindo por onde se possa. A inflação está muito alta, o desabastecimento igualmente, né? Enfim, parece não ter fim a crise cubana, e o embargo, obviamente, atinge mais a essas pessoas do que a chamada nomenclatura, né? Ou seja,
a cúpula do regime. A gente segue na América Central, mais precisamente em El Salvador, né, já que as autoridades estadunidenses anunciaram a captura de um dos principais líderes da Mara Salvatrucha 13, né, no caso o Elmer Canales, mais conhecido pelo apelido de Crook, corrupto, né? Ele que havia negociado sua liberdade com o governo Nayib Bukele em novembro de 2021, né? Enquanto estava valendo aquele pacto do atual governo salvadorenho com as principais organizações criminosas do país, e que, no caso, ele foi preso em 2000, mas acabou fugindo para o México, onde foi detido e sendo extraditado para os Estados Unidos, onde também responde por crimes cometidos no país norte-americano, né? Então, mais um capítulo aí dos envolvimentos, né, do crime organizado com as altas esferas de governos pela nossa quebrada latino-americana. Enfim, e lembrando que El Salvador tem eleições agora proximamente, em fevereiro, né? E eu recomendaria a leitura de um especial que o El Faro realizou e tá na rede agora, que é comemorativo a seus 25 anos no ar. Tem as melhores reportagens e também textos de convidados especiais, jornalistas muito atuantes na América Central. Vale muito a leitura, assim, pausada para um momento de uma tarde de paz no fim de semana. E de El Salvador a gente vai para o México, no qual o Exército Zapatista de Libertação Nacional declarou, né, que irá dissolver as municipalidades autônomas. Isso, foi um anúncio, de certo modo, surpreendente, um anúncio que ainda está um pouco vago, tá? Inclusive o próprio comunicado, né, do movimento zapatista comenta que vão detalhar mais o que isso significa em breve, né? Lembrando, o movimento zapatista, né, é um movimento indígeno anarquista, acho que dá para colocar assim, né? Mais ou menos. Que controla uma região no sul do México e você tem nessa região eu diria comunas... mais autonomista do que anarquista. Autonomista, tá. Bem, só essa nossa troca de frases vai resultar 50 tweets discutindo o que é o anarquismo, que é o... Enfim. Mas você tem as comunas autônomas, né, na região zapatista. Né, essas municipalidades autônomas que foram declaradas em 1994, inclusive, né, quando nós tivemos o Levante, o auge do Levante, isso, né, com o subcomandante Marcos, né, que se tornou uma figura muito conhecida, e não se sabe ainda direito o que isso significa. Essas comunidades, né, que são as caracoles, né, de caracol mesmo, né, comenta-se que pode ser tanto uma preparação para os zapatistas anunciarem candidaturas para as próximas eleições, quanto também ligadas ao aumento de violência de gangues na região com a fronteira com a Guatemala, né? Gangues, inclusive, ligadas a narcotráfico e tráfico de pessoas, tá? Então, nós tivemos esse anúncio, tá? E o próprio comunicado, tá, afirmou que, repito, né, eles vão detalhar mais o plano em breve. Lembrando que agora, em dezembro, nós vamos ter o 30º aniversário justamente desse Levante de 94. Né, foi em 1º de janeiro daquele ano. Então, tem alguns que falam que foi em 31 de dezembro de 93. Né? Começou de noite, né? Então é um anúncio interessante de ficar de olho. Eu tenho certeza que alguns ouvintes nossos, nós temos um ouvinte, salvo engano, que ele fez um mestrado sobre o movimento zapatista. Ele mandou um e-mail muito carinhoso uns anos atrás. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão saber contribuir sobre esse assunto. E o nosso amigo Marco Gomes, né, pretende visitar Chiapas, então está também em busca de contatos, né? Então quem tiver algum contato ali com lideranças zapatistas, pode passar pro Marco. É só encontrar ele no Twitter ali. O Marco Gomes.
E por último, algumas notícias mais regionais, né, não específicas de algum país, já que o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou na última quarta-feira, dia 8, por aclamação, uma resolução de iniciativa do Brasil com mais 15 copatrocinadores sobre o combate ao assédio sexual, né? Uma iniciativa inédita para avançar na busca da igualdade de gênero. Exatamente, tivemos essa notícia, né, em relação à OEA, Organização dos Estados Americanos. Também tivemos, no âmbito regional, a formação da Ameripol, tá, gente? Foi formalizada nessa última quinta-feira, dia 9, formada pelo Brasil e outros 15 países, tá, que vai servir para a cooperação das forças policiais regionais. O anúncio foi feito, inclusive, na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil, né, com a presença do ministro Flávio Dino, tá, e também do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Por um lado, é um projeto interessante, né? A maior cooperação regional é algo muito importante e é um desafio histórico na região da América Latina, por várias razões, mas, ao mesmo tempo, né, considerando que nós temos uma historiadora e 2 meio historiadores aqui nesse programa, é importante lembrar que a cooperação policial na América Latina também é marcada por ter auges, ter picos em momentos de repressão política, né? A Escola das Américas, então, assim, Plano Condor. Eu não estou dizendo que o Flávio Dino está no lançamento da Ameripol porque ele quer prender os dissidentes que... Não é nada disso, só estou falando que a América Latina tem um histórico complicado nos 2 sentidos e que tem que superar esses 2 históricos. Não é só fazer integração, mas também que moldes dessa integração. E, antes de calar a boca para a nossa Silvia fazer os comentários dela, falando em cooperação policial, nós recentemente fizemos um programa aqui no Xadrez Herbal especial dos 100 anos da Interpol, que contou com a nossa queridíssima ONU Lulu, com o Rafael Nicole e com a presidente da comissão dos arquivos da Interpol, tá? Teresa McHenry. O Brasil anunciou também que, com o apoio, né, de diversos países da região, vai lançar uma candidatura para a Secretaria-Geral, né, não é presidência, mas para a Secretaria-Geral da Interpol, o brasileiro Valdeci Urquiza. Tá? Ele, repito, vai ter apoio do Mercosul e de outros países da América do Sul, ele que é delegado da Polícia Federal Brasileira. Eu acho que esse tipo de iniciativa é louvável, é necessária. Como você bem lembrou, depende dos atores aí por trás e das vontades políticas, né? Por exemplo, quando você me disse que o Cláudio Castro estava presente a alguma dessas inaugurações, eu já me assusto um pouco, mas, enfim, é importante que haja mais integração nesse nível de países, porque as facções, os cartéis, os grupos criminosos, as maras, eles estão todos integrados. O que não está integrado o que não estão integrados são as políticas de segurança e de troca de inteligência das polícias locais e regionais, né? Então eu penso, pelo que eu li aqui, do que é a ideia da Ameripol, que é uma possibilidade de que esses trâmites e essa colaboração seja mais rápida, não? Bem, Silvia, aí fica o espaço aqui para você dar a sua dica cultural, né, dessa última quinzena. Sim, eu estava pensando numa dica cultural que juntasse os acontecimentos tão graves que estão ocorrendo no mundo hoje e algo, obviamente, sempre ligado à América Latina, e eu me lembrei de um romance maravilhoso que eu li, é de uma chilena de origem palestina, que está traduzido para o português, chama-se Tornar-se Palestina. A autora se chama Melina Meruane, que é justamente uma integrante dessa imensa comunidade de palestinos que vivem em Santiago. E ela não conhecia a Palestina, tinha as histórias dos avós, as histórias de família, uma caixa cheia de fotos, e o romance é um retorno dela. Primeiro, passando pelo relato dos seus familiares e da comunidade, e depois, de fato, indo à Palestina
e ir ali fazendo as suas observações. Não chega a ser um romance, é uma coisa mais na linha ensaio pessoal, mas que revela muito do que é a Palestina. A viagem que ela fez foi realizada em 2012, imagino que muita coisa mudou, mas obviamente a essência dessa cultura palestina que ela queria encontrar, ela encontrou. O livro é muito interessante, está lançado no Brasil. Vou até ver a editora aqui rapidinho. Relicário, editora Relicário.